Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. Glória a Deus. Deuteronômio 4. Verso de número 1 até o 9. Diz assim o texto sagrado: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim passais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Até aí, amém. E todos podeis sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui está um texto sagrado da parte do Senhor, quando ali o Senhor Deus, Ele ordenara a Moisés, Ele exorta a Moisés para que assim exorte o povo à obediência. Era Deus querendo se aproximar mais do seu povo, era Deus querendo uma intimidade maior com o seu povo, era Deus querendo, de certa forma, presentear o seu povo, porque quando o povo de Deus se chega a Ele, quando o povo de Deus obedece a Ele, quem ganha é o povo de Deus, até porque Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós. Então, quando Deus nos dá essa chance, esse privilégio, essa oportunidade que vem mediante a sua misericórdia, é um momento que nós devemos, de maneira nenhuma, não perder, devemos aproveitar, porque é muito bom ter intimidade com Deus, é muito bom conhecer o Senhor, porque se faz a diferença. Quando se conhece o Senhor, quando se obedece ao Senhor, se faz a diferença. E aqui o Senhor, a gente vê que o servo do Senhor Moisés,
ele exorta o povo à obediência, a gente vê que a intenção dele era que o povo ouvisse a palavra de Deus e que eles cumprissem a palavra de Deus, que eles vivessem a palavra de Deus. Esta era a preocupação de Moisés, porque Moisés sabia que se eles não vivessem segundo a palavra de Deus, eles iriam perecer, eles iriam morrer, eles iriam perder o direito que Deus havia concedido a eles mediante a sua palavra. E aqui o segredo está o quê? Na palavra. Porque o Senhor diz assim, usando Moisés: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. Deus querendo que o seu povo cumprisse os estatutos, né? As leis ordenadas por Moisés, as quais tinham a permissão de Deus, até porque a gente sabe que a lei, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, eram 10 mandamentos, e daqueles 10 mandamentos, o Senhor, ou melhor, Moisés, extraiu 603 ordenanças positivas, ordenanças negativas e ordenanças obrigatórias. E a gente vê que todas elas eram essenciais para o cumprimento da lei na vida do povo hebreu. E quando o Senhor disse que era necessário se cumprir, que eles cumprissem a palavra de Deus, a gente vê no versículo 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então a ordenança não era do homem, a ordenança era de Deus. Era Deus usando Moisés para ordenar o homem, ou seja, os homens, para ordenar os homens que cumprissem com a sua palavra. Isso é muito importante porque a palavra de Deus é a razão da nossa existência, é a razão da nossa vida. E eu vejo aqui que nesse texto do versículo 1, do capítulo 4, versículo 1, a gente vê que o propósito de Moisés e de Deus aqui, ou de Deus através de Moisés, era para que o povo vivesse, tivesse vida, guardando a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra. E a gente vê que essa vida existe aonde? Existe na palavra de Deus. Se a gente observar lá no livro, ou melhor dizendo, na carta aos Hebreus, tem um texto conhecido dos cristãos 4:12, que é um texto áureo da Bíblia entre os cristãos, que diz exatamente assim: porque a palavra de Deus é viva. Está dizendo aqui que a palavra de Deus ela é viva, ela se move. Acho interessante que a palavra do jornal ela não é viva, a palavra do livro ela não é viva, mas a palavra de Deus ela é viva. Mas por que a palavra de Deus ela é viva? Se ela é uma palavra como outra, qualquer escrita no livro. A diferença é que quando a palavra é pronunciada, a palavra de Deus, ela sai seguida da unção do Espírito Santo de Deus, que tem um propósito, né? E o desígnio de fazer ela acontecer. Então, a gente vê que o Senhor diz na sua palavra que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É viva e eficaz. Essa palavra eficaz se refere ao fato de que ela não erra, ela não falha, tá? Ela, quando sai, ela tem ali o endereço certo e ela faz acontecer aquilo para o que ela foi enviada. Isso está no livro do profeta Isaías, daqui a pouco a gente vai para lá. Mas deixa eu terminar esse texto que diz assim: ela é viva e eficaz, quer dizer que ela está se movendo, ela sabe o que está fazendo.
a sua bula dizendo que ele tem eficácia contra aquele tipo de enfermidade. Mas no caso da palavra de Deus, ela não faz. Quando diz que ela é eficaz, então não tem como ela errar, não tem como ela falhar, não tem como não fazer acontecer aquilo que ela falou, né? Para o que ela foi enviada. Então, ela é viva e é eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Digamos que uma espada de 2 gumes, ela corta por um lado, e um homem lutando com o outro, ele conseguisse transpassar o homem com a sua espada, enfiasse a espada na barriga dele, e a espada saísse nas costas. Aquela espada transpassaria aquele homem, mas ela não penetraria aonde a palavra de Deus, como espada que é, penetra. Então ela é mais eficaz do que qualquer, ela é penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Por quê? Porque quando a palavra de Deus, que é a espada, ela penetra, ela não tem o intuito de penetrar assim para dissolver, para ferir, para destruir a carne no sentido humano, mas sim de penetrar até o íntimo do ser humano, até o íntimo do ser humano, para incomodar, para tocar, para mover, para fazer algo mudar, né? Então ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Eis aí o resultado dela, que ela penetra até a divisão da alma. E a gente sabe que a alma e o espírito, eles são fundidos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma tricotomia humana: corpo, alma e espírito. O corpo, ele pode se separar da alma e do espírito na medida em que ele toma, mas ninguém sabe, médico nenhum, cientista nenhum sabe aonde é a divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus espalhada. É um segredo, é uma intimidade, só Deus sabe, porque a alma foi criada por Deus e o espírito foi dado por Deus. Então só Deus sabe aonde penetrar para incomodar, para envolver, ou seja, para fazer com que a alma do homem seja tocada. Só Ele vai lá. É por isso que muitas vezes o homem rouba, é preso, passa meses na prisão, anos, sai, vai roubar de novo, passa pelo juiz, passa pelo conselho, passa por psicólogo, é chamado pelo pai, é chamado pela mãe, pessoas aconselham, e ele não consegue de maneira nenhuma se libertar daquilo. Mas um dia ele tem um encontro, um confronto ali, frontal ali, com o quê? Com a pregação da palavra de Deus. E aí o que acontece? Aquela palavra penetra aonde nenhuma palavra pode penetrar. Aí tem que ser de um juiz, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, de um advogado, seja lá de quem for, com mais experiência que tenha com palavras, com literatura. A literatura dele não tem o poder de ir até a divisão da alma, mas a palavra de Deus, ela, quando é pronunciada em nome de Jesus, ela tem o intuito de ir lá até a divisão da alma e do espírito, e ali fazer mudar a situação. Só ela tem esse poder. Só ela tem esse poder. Aí entendeu? E vai até a divisão e penetra até a divisão da alma e do espírito, lugar que ninguém sabe, ninguém imagina. Eu sempre falo que o doutor médico, cardiologista de fama nacional e internacional, Abílio Jardim, não só ele, como sua família também são cardiologistas, e esse homem tem muita experiência em cirurgia coronária, cirurgia do coração. E a Bíblia já tem que ele é capaz, ele é um homem tão experiente no seu feito de medicina em relação ao coração, que ele é capaz de pegar uma pessoa, tirar o coração daquela pessoa, colocar do lado da mesa, né? E aquela pessoa não morrer. Ele sabe como lidar com aquela situação, com aquele instrumento, ele sabe como lidar com aquele órgão chamado coração. Então ele tira o coração da pessoa e a pessoa continua viva. Ele sabe como lidar com aquilo
em todo o nosso ser. Observa bem esse texto, o que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que quando a gente ouve a palavra, ela envolve todo o nosso ser, por completo. Não fica uma parte do nosso corpo sem que a palavra não toque lá e não falar. Então não tem como o homem não ser transformado, não se mudar, não ser assim, lapidado, não mudar a sua índole. Não tem como, porque ele não vive só no mundo se não quiser. Ela só no mundo se não quiser. Por quê? Está dizendo que vai beber. Ela vai no espírito, vai na alma, ela vai até a divisão da alma, do espírito, vai nas juntas. As juntas são os movimentos que a gente tem, né? As juntas, vai também na medula. O que é medula? Aí pode chamar na linguagem tradicional, no tutano do osso. Vê bem, no tutano do osso. Vai até juntas e medulas. E demais. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela foi em toda parte do ser humano. Então, a pessoa só não é transformada se não quiser. A pessoa só não muda se não quiser. A pessoa só não se torna uma nova criatura se não quiser. Porque não tem como dizer, eu não ouvi, eu não entendi. Não. A palavra de Deus, ela tem esse propósito. Ela tem o interesse certo. E ela não volta para Deus sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então, quando a palavra sai, ela tem o interesse certo. E ela fica lá. Até que aquela pessoa descubra o que quer dizer aquela palavra, depois que ela retorna para Deus. Então, é isso que diz a palavra aqui, que ela penetra até a divisão da alma, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Às vezes a pessoa está no culto, por mais simples que seja aquele culto, Deus está presente. Por mais simples que seja o culto, leu-se a palavra, Deus está falando. Aí eu gosto, porque tem gente que fica desligada, mas eu fico analisando cada ponto da palavra, porque eu sei que Deus está passando alguma coisa ali, e eu quero ser um dos primeiros a receber, seja de correção, seja de bênção, exortação, mas eu estou tendo. E tem mais, se ela for extraída da Bíblia, ainda que ela tenha sido extraída com má intenção, Deus vai nos trazer o ensinamento. Não tem como fugir disso. Se for extraída, ela vai fazer efeito. De alguma maneira ela vai fazer efeito. E aí, eu gosto, porque Deus diz na sua palavra, em 12:36 do Evangelho escrito por Mateus, que de toda palavra ociosa que o homem falar, ele há de dar conta no dia do juízo. Aí eu fico vendo o quê? Que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Eu tenho que ter muito cuidado com o que sai da minha boca. Eu tenho que pensar duas vezes, não me deixar levar pela emoção ao ponto de divinamente eu lançar para fora, porque se eu falar, eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta, porque duas coisas acontecem. Se eu falei algo de mal, o diabo vai patrocinar para aquele mal acontecer. Se eu falei algo de bem, Deus vai patrocinar para aquele algo acontecer. Mas vai ter que acontecer algo em relação à palavra que eu falei. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser tardios, né? Devemos ser longânimos em ouvir, tardio, de certa forma, em falar. Tá? Temos que ter aquele cuidado de ouvir, e ser bem tardio em falar. Por quê? Quando a Bíblia diz que a gente deve ser longânimo em ouvir, porque ela está dizendo que ela está dizendo que você ouvindo, você vai aprender mais. Vai aprender mais. E eu não sou bobo de falar coisas que vai me condenar. Porque vai me condenar tanto na vida secular quanto na vida vindoura. Porque o Senhor diz que pelas tuas palavras tu serás edificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Perfeito. Então, naquele dia do juízo, Deus vai trazer à tona toda a palavra que nós falamos. Que ele diz que toda palavra frívola ou inútil que o homem falar, ele era bom. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, eu senti
Já está tudo comigo aqui, né? Tudo. Então, a gente tem que entender que a palavra, ela pode servir de bênção e pode servir de maldição. Eu tenho que ter cuidado. Eu gosto, é bom. Você deixa a pessoa se abrir, deixa a pessoa falar, deixe. Seja bom, deixa a pessoa falar, deixe, porque é aquelas palavras que vai mostrar quem é a pessoa. É aquelas palavras que ela está falando que revela quem é aquela pessoa. Então é muito bom você analisar. Você para, escuta a pessoa, depois que ela fala tudo que ela tem falado, você já sabe quem é a pessoa. Se ela é má ou se ela é boa. Se ela tem uma boa índole. Por quê? O Senhor disse que a boca fala do que o quê? Do que o coração está cheio. Então, meu irmão, a minha boca é testemunho do meu coração. Ela só vai anunciar o que está no meu coração. Se só tem ódio no meu coração, eu só vou falar a palavra de rancor, de ódio, de vingança, de desejo de matar, de ira, coisas que são venenosas. Mas se o meu coração é bondoso, eu só vou falar palavras pacíficas, palavras que promovem a união, palavras que unem e não separam, palavras que vêm edificar o seu próximo, palavras que vêm construir e não destruir. Então é importante, irmão, que ele tenha esse zelo pela palavra, porque quando o Senhor estava usando Moisés para ordenar o povo aqui, ele está dizendo, cara, para que vocês ouçam os mandamentos do Senhor e cumpram ele. Então o propósito estava em ouvir e viver a palavra de Deus. Então entendamos assim, que o Senhor, Ele quer que a gente tenha zelo, tenha cuidado, porque de uma hora para outra a gente vai ser chamado. E quando a gente for chamado, a gente vai ter que dar conta de todas as palavras. E eu quero estar fora dessa situação. Quanto menos eu pecar, melhor será para mim aquele grande dia. Então, amados, entendamos que o propósito é para que a gente venha viver a palavra. E para que também, no texto aqui, diz que é para que eles estivessem na terra prometida, para que eles pudessem, através dessa obediência, entrar na terra prometida. Veja, no capítulo 11, e versículo 11, aqui, no mesmo livro do livro de Deuteronômio, capítulo 11, e versículo 11 e 12, diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Vigilância de Deus, né? Ou seja, é Deus preparando o seu povo para possuir, para uma posse de uma terra a qual eles irão herdar, dada por Deus. O que é isso aí? No caso aqui é terra, mas para nós que estamos aqui, eu não sei qual é o seu maior desejo. O que você gostaria de tomar posse? Então, isto é a tua terra, que está agora no teu coração. Mas aqui o Senhor está dizendo que para você tomar posse dessa terra, para entrar nessa terra, é necessário que você cumpra com os estatutos, os mandamentos do Senhor. Do contrário, não se receberá nada da parte do Senhor. Até porque a Bíblia diz que os hebreus, né, o povo de Israel ali, eles pecaram contra o Senhor
Em vez de eles entrarem na terra, Deus permitiu que eles caminhassem até morrerem, e só herdou a terra os filhos deles e os dois que não duvidaram da promessa do Senhor, foi Josué e Caleb. Então esses daí tomaram posse da herança da terra prometida. Então Deus, por desobediência dos seus filhos, às vezes Ele permite que ele rode, ande o ciclo e não sai do lugar. Por quê? Por causa da desobediência. E aí perde a bênção maior, que é o quê? A terra prometida. Que no caso deles aqui é uma terra literalmente falando. Mas no nosso caso hoje, o que pode ser? Na tua vida, o que é que pode ser essa terra prometida? O que é que Deus está falando para você nesta noite? Provavelmente Ele está dizendo que esse teu anseio, esse teu desejo, esse teu sonho, que você tanto deseja, isso pode acontecer. Deus tem poder de fazer acontecer, mas isso acontece quando eu e você se torna obediente à palavra de Deus. Eu gosto que aqui ele diz assim: nada acrescentareis à palavra. Veja o que diz no versículo 2, no 4 e no 2, ele diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então não devemos acrescentar nada à palavra. Aí eu abro espaço para falar sobre a questão do evangelho que está sendo pregado ultimamente. Eu fico vendo às vezes que as pessoas estão acrescentando, tentando criar ideias para manter o povo dentro da igreja, né? Uns colocam um copo de água, outros colocam lenço, outros colocam rosa ungida, e aí outros colocam terra vinda lá de Israel, outros colocam água do Rio Jordão, e daí eles vão criando essa situação para tentar manter as pessoas dentro. Por quê? Porque eles não têm o principal, que é o quê? A palavra de Deus. Porque quem segura a palavra, ou melhor, quem segura a ovelha, o crente na presença de Deus, olha, irmão, não é idealismo, não é essas ideias que eles criam por aí, que chama-se mistificação da fé. É quando eu materializo a minha fé. A Bíblia diz que a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Então eu não posso acreditar que a oração para o copo de água é que vai me curar, aonde eu poderia direcionar aquela oração que foi para o copo com água, logo para a enfermidade. Então eu estou fazendo uma transferência, chama-se uma no caso, mistificação. Eu estou materializando a minha fé. Então isso não é do agrado de Deus, não é do agrado de Deus. Então criando várias situações aí para tentar manter as pessoas da igreja, e na verdade, o que é que segura as pessoas da igreja? A palavra de Deus, o pasto bem dado. Tem uma palavra, a ovelha fica alimentada e pronto, vai, depois retorna para comer do porque ela sabe onde é a manjedoura dela, né? O lugar dela comer, sabe que o pasto ali é bom, então ela vai e volta. Por quê? Porque ela sabe que ali tem uma comida verde, gostosa, bem preparada para ela. Então, não adianta, não é pastor que segura ovelha, não é idealismo que segura a ovelha aqui na igreja. Quem segura a ovelha é pasto, é a palavra de Deus bem aplicada. É isso aí que faz as pessoas se manterem na igreja, que faz as pessoas se fortalecerem e que faz as pessoas terem êxito, terem sucesso, terem grande vitória, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que eu vou ter fé para vencer o mundo? Como é que eu vou ter fé para vencer os obstáculos que vêm do desemprego, das doenças, dos perigos lá fora? Eu só posso ter fé para vencer esses obstáculos se eu tiver a palavra de Deus
sua palavra. Veja em Provérbios 36, 30, verso 6, texto sagrado, ele diz exatamente assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Olha Deus dizendo aqui que não devemos fazer acréscimo na palavra de Deus, até porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna, é maligno. Então nada acrescentei, porque para que Deus não te ache mentiroso, né? É feito. Um certo homem estava no culto de uma igreja e ele viu uma mulher, analisou a mulher e ele se tomou em profecia e foi até aquela mulher dizendo que Deus estava preparando um varão para ela. E do lado dela estava o esposo dela. Ele julgou pelo anel na mão que ela não tinha, ela estava sem aliança. Está entendendo? São pessoas que se elas se usam, né? Elas acrescentam, elas falam coisas que Deus não mandou falar. Aí o Senhor tem a sua palavra no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Isaías, ele diz: olha, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Meu Deus do céu, ai daquele que diz assim, diz o Senhor. Deus me livre, Deus me livre. Quando ele diz ai do que diz assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Olha, eu digo para você, Deus está dizendo isso, sem que Deus tenha dito. Deus me livre, porque aí a ira de Deus, o castigo de Deus, o ai de Deus é sobre mim. Eu estou fora, eu só falo o que Deus manda. Ele mandou, ele se responsabiliza. Eu me lembro de uma vez eu estava pregando uma palavra e eu estava pregando sobre 1 Coríntios 6, 9. Quando chegou na parte da sodomia, eu expliquei o que era sodomia, a perversão sexual. Eu entrei no assunto sobre sexualidade, homossexualidade, lesbianismo, né? Diversos tipos de sexo indevido em Deus sagrada. E eu achei até que ia encontrar resistência. E depois eu vi que era Deus que estava mandando eu falar com ele, porque me vieram encontrar mim e disseram: chegou um homem de boa condição financeira, que estava na igreja naquele dia, e uma das pessoas da igreja é a família dele. E ele disse para mim assim: pastor, alguém da minha família lhe contou alguma coisa da minha vida? Eu disse: não. Por quê? Ele disse: porque a palavra foi toda para mim hoje. Eu disse: muito bem, graças a Deus por isso. Mas ele não me disse a razão. E depois, recentemente eu soube que ele é um homossexual, né? E que a palavra que estava saindo era justamente para que ele se mantesse no lugar, não deixasse Jesus e não partisse para aquela vida novamente. Então, quando a gente prega a palavra, a gente está falando que Deus mandou. Ruim quando a gente fala que a gente acha que a gente está sentindo que é aquilo ali. Aí está o problema, que a gente vai ter que dar conta. E eu não tenho como dar conta ao Senhor de uma palavra que eu disse, que Ele disse, se Ele ter dito. E aí? Então, é melhor a gente ter cuidado e não acrescentar nada à palavra, né? É pregar a palavra, né? Eu gosto quando a gente vai a uma igreja que investe na hora da palavra. Tem igreja que tem 15 minutos de palavra, 10 minutos de palavra, 5 minutos de palavra, e eu já fui igreja que não tive a leitura oficial. Eu disse: nunca mais eu venho aqui. Nunca mais eu venho aqui. Por quê?
15 minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos para ele. Eu sei que com uma palavra ele pode virar o mundo de cabeça para baixo, mas a igreja ela precisa de ensinamento, porque a Bíblia diz que quando não há profecia, a igreja se corrompe. Então, quando não se tem a pregação da palavra, o ensinamento da palavra na igreja, seja ela qual for, a igreja se corrompe. O pecado toma conta, e aí, meu irmão, se perde a rédea, se perde o controle, e todo mundo é envolvido, né? Quem mais sofre é o pastor. Por quê? O escândalo veio, e todos que veem o escândalo acontecer, vai dizer: o culpado é quem? O pastor. Então, para que isso aconteça, nós, como pastor, devemos já ir cortando logo as raízes desse tipo de mal que acontece, né? E não colocando em primeiro lugar órgão tal ou fulano de tal que veio. Não chegou a hora da palavra, é a hora da palavra. Quem vai falar é Deus. Pode estar o presidente, quem vai falar é Deus. É Deus. Temos que dar tempo. Né? Vai ter outro contratempo na direção, que às vezes acontece. É mais difícil dirigir do que pregar, eu acho. Às vezes tem que dar uma saudação, o cara demora 20 minutos. Então fica difícil. E aí tomou um tempo, a gente se perdeu lá. Aí ficou 15 mais 9. Mas cabe quem está ali na igreja entender que Deus quer falar. E que nós precisamos de ouvir Ele falar para o nosso próprio bem. Então, por que se apressar em sair da presença do Senhor, quando o Senhor diz que não vos apresseis a sair da presença dEle? Né? E a Bíblia também diz lá em Mateus 13 que se alguém ouvindo a palavra do reino não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que lhe foi semeado. Então precisamos ter tempo para pregar e também para explicar a palavra que estamos pregando, para que aqueles que não têm um bom entendimento possam receber a comida moída na sua boquinha, feito um passarinho, né? Tem hora que o passarinho só recebe a papinha da mãe, mas tem hora que ele tem que se virar agora para comer, o sólido. Então precisamos ter esse cuidado, principalmente hoje é o culto de doutrina. Nós, como dirigentes, precisamos investir nessa área da palavra e não falar de mim, não falar de B, C, é falar de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, algo acontece. Quando a gente fala de Jesus, não acontece milagre, acontece cura, acontece batismo, acontece transformação, porque a palavra, ela sabe como ir lá. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu já falei, a pessoa repreende A, repreende B, não adianta, a pessoa até reviga, bate para cima, mas a palavra sabe. Deus sabe como lidar com cada um de nós. Eu gosto tanto disso. Então, entendamos que é necessário viver a palavra, cumprir com a palavra, porque Deus se agrada disso, e ainda nós advertimos. Vejamos que no livro do apóstolo, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, e no versículo 25, eu vou ler o 25, não, vou ler o 20. Do 20 em diante. Tiago 1, 20, segundo a leitura. Diz assim o texto: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer dizer isso aí? Se eu que sou de Deus tiver uma ira ao ponto de desejar um mal a alguém, ainda que a minha palavra tenha poder, Deus não vai agir, porque eu estou agindo com ira. Então aquela palavra não surte efeito. Então o texto está dizendo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, justiça bondade. Então, em nenhum momento que eu com ira pronunciar juízo de maldição contra A ou B, Deus vai agir. Contra aquela pessoa, não, vai agir contra mim. Temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz não. A Bíblia diz assim: irai, né? Mas não pequeis. Deus está dizendo que você vai ter um momento de ira, mas Ele está dizendo: irai, mas não pequei, não se põe um sol sobre a tua ira. Ou seja, não vai dormir irado. Ele está dizendo que você vai ter ira, vai ter um momento que você vai ficar irado. Ei, vai, deixa a tua boca, te sustenta, porque irmão, da ira a gente pode matar, e a ira fica no seu momento. Ela tem o seu momento.
Mas tem pessoas que se deixam levar pela ira, e Deus alerta para que não se ponha o sol sobre a tua ira, ou seja, não vai dormir irado. Eu já soube de pessoas que se levantou, foi dormir irado, se levantou pela madrugada, vai matar a pessoa porque estava irado. Olha aí. Não se põe o sol sobre a sua ira, Deus falando. Então, na ira do homem não opera, ou seja, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus tem esse cuidado. Saber que vai ter momento de ira, de fúria, momentos que você vai ficar irritado, mas nós somos de Deus, e quem tem que prevalecer não é a carne, é o Espírito Santo de Deus. Quando eu sou de Deus, a carne quer se levantar, mas o Espírito tem que ouvir ela para sentar. Quem tem que aparecer é Jesus e não a carne, porque a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Deus precisa dizer 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Veja bem, deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia, malícia, maldade, milícia de exército, né? Então é um acúmulo de maldade prontas para ser executadas, né? A pessoa está com a mente cheia de coisa ruim para executar. Aí eu gosto, porque lá no livro do profeta Jeremias, parafraseando com esse texto aqui que eu estou lendo, esse versículo, o profeta Jeremias, Deus usa ele, dizendo no capítulo 9, vê só, para a integridade, com a acúmulo de malícia e com a imundícia no coração. Porque no capítulo 9, no capítulo 17 de Jeremias, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, olha aí, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, Deus está dizendo que o meu coração me engana, se eu engano de lança, e diz que ele é perverso, quem o conhecerá? Aí o texto dele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Parafraseando o versículo 21 de Tiago, com a acúmulo de malícia e imundícia, Deus está dizendo que Ele está vendo o que ninguém está vendo no coração do homem. E ele é vida, porque o coração é enganoso, já tudo se deixar levar por ele. Ele é perverso. E que daí Deus não vai operar. E que Deus também vai dar segundo as ações da tua obra, as tuas ações. Ele vai te pagar segundo as tuas obras. Ele está dizendo aqui, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, está lá o pensamento lá, maquinando, só coisa ruim, todo maquinado. Aí a gente chama de acúmulo, multidão, acúmulo de malícia. E aí? Como é que é esse coração diante de Deus? Como é que fica essa vida diante de Deus? Se o Senhor está voltando daqui a pouco para nos buscar. Se a gente não estiver preparado, com o coração purificado, porque a Bíblia diz que nós devemos purificar o nosso coração com a palavra de Deus, está lá no Salmo 119. O texto diz: como purificará um jovem, né, seu coração, segundo a tua palavra. E aqui, seguinte a leitura de Tiago, versículo 22, vou ler o último aí que eu estava lendo: acúmulo de malícia e acúmulo de imundícia. Aí ele vai assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra
porque é para o nosso próprio bem. A palavra para salvar a nossa alma. E serem cumpridores da palavra, e não somente ouvintes a respeito, enganando-vos com falso discurso. E serem cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Como é que eu provo que eu sou cumpridor da palavra e não um simples ouvinte enganando a mim mesmo? É quando eu ouço a palavra, aprendo a palavra, mas eu vivo, eu faço totalmente diferente da palavra. Então fica claro que eu não estou vivendo segundo a palavra. Ele diz assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. A pessoa vai, se olha no espelho desse rosto natural e vai embora. Não mudou nada, está do mesmo jeito. Aí ele vai aqui embaixo, porque se contempla a si mesmo, e logo se esqueceu de como era. Agora vê o versículo: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? A palavra de Deus. Veja que o propósito de Moisés, lá onde eu li, no Antigo Testamento, era que o povo ouvisse a palavra e vivesse a palavra para que pudesse herdar a terra prometida por Deus. E esse versículo que eu estou lendo no Novo Testamento é parafraseando aquele texto que tem a ver com a vontade de Deus hoje também para a nossa vida, para que assim a gente também possa entrar na terra que Deus nos prometeu. Não só se referindo ao céu espiritualmente falando, mas também às nossas conquistas aqui na terra. E nós temos muitas herdades para conquistar aqui na terra. Essas herdades podem ser um marido, para você criar para Jesus, pode ser um casamento, pode ser uma cura, pode ser a compra de um bem, de um imóvel. Essa é a herdade que Deus está dizendo que você está querendo, ou mesmo dando. Ele está dizendo, eu posso dar, mas eu dou, se você andar segundo a minha palavra. Ele está dizendo aqui, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? A palavra de Deus. E nisso persevera, ou seja, sempre se sustenta. Eu vivo seguindo a palavra de Deus, não posso voltar atrás, eu tenho que continuar, não posso desviar, não posso desistir, não posso voltar atrás daquilo que Deus colocou na minha mão. Eu vejo tanta gente covarde. Pessoas que Deus chamou, tirou da miséria, tirou do pecado, tirou lá da porta do inferno, trouxe para a igreja, deu um cargo na mão. Sabe o que é ter um cargo na igreja? Sabe o que é ter uma posição na igreja? Sabe o que é ser um membro de igreja? É ser um cidadão do céu. E eu vejo pessoas que não estão parecendo carnaval, pessoas que do nada chegam assim, aquilo que Deus me deu está aqui, quero não. E eu digo, meu Deus, eu não peço mais misericórdia não, eu tenho pena da pessoa, peço não, porque misericórdia que pede para quem não sabe, para quem não conhece, mas para quem conhece, eu peço a correção. Vai lá, Deus, e corrige. Vai lá, Deus, e age naquele coração. Porque como é que eu vou devolver algo que Deus me deu como se não tivesse valor? Como se Deus fosse um homem qualquer? Eu estou provando, eu estou dizendo que ele está ali para mim, tanto faz como tanto fez. Aí a gente acha que está ferida, Deus está ferida, está ferida. Não, aí está ferida nós mesmos, porque ele está agindo com arrogância, aí ele está agindo com vingança, com ira, e da ira, não opera a justiça de Deus. Deus me livre de eu entregar o meu carro.
estou indo para o inferno novamente. Chega lá diante de Deus, ó, e aí? No dia do juízo, Deus me livre. Então, amados, entendamos que devemos perseverar na palavra de Deus. Não ser ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra. Fazedor da obra. Qualquer coisa, Deus. Para você não ser ouvinte e esquecido, e ao mesmo tempo você também ser fazedor da obra. E tem gente que às vezes começa bem, mas depois, ó, abandona mesmo, desiste. Ó. O que aconteceu com fulano? Então, está lá, não, frente de televisão, está lá com suas amizades, na conversação, e aí? Não é fazedor da obra, não é perseverante, não ser ouvinte esquecido, ser perseverante e fazedor da obra. Eu deixo de criar. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, quando a gente é cumpridor da palavra, vive segundo a palavra, né? Quando a gente persevera da lei do Senhor, quando a gente está aqui, irmãos, perseverando sem voltar atrás, honrando aquilo que Deus nos deu, irmão, está dizendo aqui o texto que nós seremos bem-aventurados em tudo que a gente fizer. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Então, você vai fazer algo e aquele algo vai dar além do que você desejava que ele desse. E você vai dizer, não, eu quero só isso, mas foi explodir, foi. Por quê? É ser mais do que feliz, bem-aventurado. Você vai ter tudo em abundância, por quê? Porque você persevera, você vive segundo a palavra, você honra aquilo que Deus lhe deu. Deus me livre, irmão. Nós precisamos ter mais temor de Deus. Se Deus me colocou no órgão, eu só saio daí se Deus me tirar. Só Deus que me tirou daquele homem. Se Deus me deu um carro, eu não entreguei nunca. Nunca. Eu sei que um carro, quando Deus dá, o outro pode até entregar o seu cartão. Ele entrega um cartão, mas o carro está com ele ainda. O carro está lá. Foi Deus que deu. Ele parou, ela parou. Mas naquele dia, se ele não se levantar antes de partir, misericórdia. Eu estou dizendo aqui, porque lá é sem misericórdia. Então, sério, pelo que Deus deu. Nada pode tirar aquilo que Deus me deu. Se levantar, se levantar, aquilo que Deus me deu, eu vou honrar, eu vou zelar, eu vou fazer com todas as forças que eu tiver, eu vou fazer o que Deus me mandou, dentro da palavra, amando, perdoando, vivendo segundo a palavra, para o meu próprio bem. E aí eu gosto de terminar já no texto, fechando a Bíblia aqui, lá na primeira carta de Timóteo 4,16, o texto diz assim: olha, tem cuidado de ti mesmo. Está mandando ter cuidado comigo. E da doutrina, palavra de Deus. Persevera nestas coisas. Ou seja, persiste, continua, não desiste, não volta atrás. Porque fazendo assim como perseverando, cuidando de si mesmo, da doutrina, salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Quando eu vivo segundo a palavra, fazendo aquilo que Deus me entregou nas mãos, quem está em minha volta é salvo, é abençoado através de mim. Então, que nessa noite a gente aprenda que o mesmo estatuto que Deus mandou Moisés dar para o povo dele para possuir a terra prometida é o mesmo estatuto que ele dá para nós hoje alcançarmos o nosso objetivo e a terra prometida que é o céu. Então receba essa palavra, porque eu já recebi ela e eu vou perseverar, eu vou continuar firme, não vou baixar a cabeça não. Eu sei que muitas vezes dói, machuca e até sangra, mas tem o Senhor para fazer o curativo e repor o sangue perdido. É só permanecer de pé e pedir graça a Ele que Ele dá, e que Deus continue abençoando a todos. Sei que essa palavra é verdadeira.
história mais uma vez aqui na casa do Senhor, adorando e ouvindo também a palavra de Deus, né? Eu e minha esposa estava ali, né? Na casa da irmã Laurinha, ela tinha pedido para mim levar a ceia, né? Tem 4 pessoas lá que vão ao Senhor e a gente fez a obra de Deus, né? Graças a Deus, né? Por aqueles que cearam, né? Então vou passar para o nosso pastor Erivaldo, que vai fazer os avisos da semana. E agradecer. São os irmãos, Pai Senhor. Vamos em pé, em nome de Jesus.